Salve, salve. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Falar hoje para as pessoas que estão com dificuldades, né, assim, com relação à vida. Muitos obstáculos, muitas decepções, muitas tristezas, muitas dúvidas. Assim, eu estou aqui para avisar o seguinte, que tem uma solução para isso tudo, né? É a prática do budismo Nichiren Daishonin, né? Esse budismo praticado lá no Japão desde o século XII da nossa era, né? E Nichiren Daishonin ele parte da ideia de que qualquer pessoa pode atingir a iluminação, né? Então, assim, a famosa revolução humana, transformação profunda do nosso interior, né? Então, assim, a prática consiste, né, no Daimoku, que é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Essa é a prática principal. E tem a prática complementar, que é o Gongyo, que é feito na parte da manhã e na parte da noite, onde você recita partes do Sutra do Lótus. Sutra do Lótus é uma receita que o Buda Sakyamuni deixou exposto para todos os seres humanos, e esse Sutra do Lótus ele foi estudado por Nichiren Daishonin lá no Japão no século XII. E lá ele conseguiu revelar o que estava oculto nesse Sutra do Lótus, que é o Nam-myoho Renge-kyo, né? Então, Nam-myoho Renge-kyo do sânscrito, sou devoto do Sutra do Lótus, né? Devotar, né? No sentido de que cultuar, né? A lei, essa lei que permeia todo o universo, a lei mística, mística, porque eu não consigo explicar com palavras. Então eu sou devoto dessa lei mística, essa lei que permeia todo o universo. E ela é resumida no Nam-myoho Renge-kyo, né? Então, esse é o mecanismo que nós utilizamos para fazer a nossa revolução humana, né? A nossa mudança interior. Porque à medida que eu transformo o meu interior, tudo que está à minha volta se transforma, né? Então, assim, na verdade, é o meu olhar acerca das coisas é que muda, né? Então, tudo é o interior da pessoa. E quem vai fazer essa ligação do eu interior com essa coisa maior, né, que é o universo, que permeado pela lei mística, é o coração. Então, a chave para fazer essa ligação entre eu menor e toda essa gama do universo que é permeado por essa lei é o coração. Então, tudo é o coração, né? Então, à medida que eu vou transformando meu coração, eu vou transformando a minha vida, meu interior. Ele começa a brilhar e eu brilho junto com o meu coração, né? Então, assim, mas essa prática ela é muito importante, né, no sentido de que é através dela que eu consigo me iluminar para a vida. Me iluminar no sentido de entender de forma clara como que é a minha vida, quem eu era, quem eu sou e para onde eu vou, né? Então, essa transformação radical da minha vida, né, é quando eu assumo as rédeas da minha vida. Isso é a revolução humana. E quando eu assumo, né, para mim, a rédea da minha vida, as rédeas da minha vida, melhor dizendo,
eu começo a caminhar rumo à felicidade absoluta, né? Que é diferente da felicidade relativa, né? A relativa, ela é permeada pelos bens materiais, pela aquela alegria momentânea, né? Que não resolve a questão. Agora, a felicidade absoluta não, ela é absoluta, né? Eu consigo me manter feliz mesmo com as adversidades, com os problemas que existem na minha vida, né? Então, assim, a pessoa quando atinge a iluminação, não é que os problemas dela acabaram, cessaram, não. Os problemas sempre existiram e sempre vão existir. A diferença com a prática do budismo de Nichiren Daishonin é que eu sei lidar com meus problemas. Eu sei para onde eu vou, eu sei como sair daquela adversidade, né? Eu sei que todos os obstáculos, todos os problemas que estão na minha vida são mecanismos, são molas propulsora para minha transformação. Então eu deixo a condição de tolo, né, que se acovarda com todos os problemas, com todos os obstáculos, né, e atinjo a condição de sábio, aquele que se alegra. Poxa vida, que oportunidade que eu estou tendo para transformar a minha vida, mais uma vez. Então isso é a prática proporciona esse tipo de visão para nós, né? Você sai da condição de mortal comum, envolto pela escuridão fundamental, que é inerente a toda pessoa humana, essa escuridão fundamental. O que consiste essa escuridão fundamental? Essa escuridão fundamental ela consiste nesse não entendimento correto da minha vida. Isso é escuridão fundamental. Eu não aceitar certas coisas é escuridão fundamental. Eu não me atentar para certas coisas que estão ocorrendo na minha vida é escuridão fundamental. À medida que eu vou praticando o budismo, praticando, né, de forma correta o budismo Nichiren Daishonin, recitando o Nam-myoho Renge Kyo, que é o nosso Daimoku, juntamente com o Gongyo, essa escuridão vai dissipando, e eu vou me iluminando. Seria assim como um espelho embaçado a nossa vida nesse primeiro momento. À medida que eu vou conhecendo a prática, né, aprofundando a minha fé, intensificando essa prática do Daimoku e do Gongyo, e estudando o budismo, eu vou limpando esse espelho, eu vou desembaçando esse espelho, né? Então, a nossa vida, nesse primeiro momento, ela é um espelho embaçado. À medida que eu vou praticando o budismo Nichiren Daishonin, baseado na fé, prática e estudo, eu vou limpando esse espelho até a hora que ele brilha ao máximo. Esse é o objetivo, atingir a iluminação, né? Porque eu parto do seguinte pressuposto. A nossa vida ela é composta de 10 estados de vida. O mais baixo, o inferno. Inferno traduz sofrimento. E é um sofrimento incessante. É incessante o sofrimento. Então eu parto disso aqui, desse sofrimento incessante na minha vida. Todos nós já passamos por isso. Todos, 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 todos. E à medida que eu vou praticando o budismo Nichiren Daishonin, recitando o Daimoku, o Nam-myoho Renge Kyo e o Gongyo, eu vou permeando, eu vou elevando o meu estado de vida. Então, do inferno eu passo para a animalidade, da animalidade eu passo para a fome, da fome eu passo para a ira, da ira eu passo para a alegria, da alegria eu passo para a tranquilidade. Esses 6 estados a gente chama de os 6 maus caminhos.
Por que os 6 maus caminhos? Porque eles ficam gravitando. Horas eu vou para o inferno, hora eu vou para a alegria, hora eu venho para a tranquilidade, hora eu venho para a ira, hora eu venho para a fome, hora eu venho para o inferno de novo, hora eu alço. Então ele fica inconstante na minha vida. E principalmente a alegria e a tranquilidade são os estados mais perigosos que existem, porque a gente tende a, entre aspas, relaxar, né, na prática, relaxar no estudo e relaxar na fé. E quando eu relaxo na fé, na prática e no estudo, eu abro espaço para a dúvida no meu coração. Aí eu paro de avançar. Então, quando eu coloco dúvida, eu paro de avançar. Então, por isso que a maioria das pessoas, no qual eu me incluo nesse rol, sofro. Por quê? Porque eu deixo a dúvida tomar conta. E aí, então, eu como praticante, eu percebo isso e eu renovo e determino. Eu vou transformar. Então, a determinação ela é importante por 2 aspectos. O primeiro, quando eu estou determinado a fazer tal coisa, eu tiro a dúvida do coração. Eu quero aquilo. Então, eu estou determinado para aquilo. Quando que aquilo que eu determinei vai manifestar na minha vida? Aí vai depender do meu esforço. Quanto mais eu intensificar na prática, no estudo e nessa crença absoluta de que eu vou transformar a minha vida, mais rápido isso vai manifestar na minha vida. E aí, quanto menos eu determinar, quanto menos eu me esforçar nesse sentido, mais vai ser demorado o processo para mim alcançar essa mudança na minha vida. Por isso que falo os 6 maus caminhos, porque eu vou ficar sempre gravitando. Ora eu vou estar num inferno incessante, ora eu vou estar numa alegria, ora eu vou estar tranquilo, ora eu vou estar irado, ora eu vou estar com fome, ora eu vou estar num estágio de animalidade. Então vamos explicar. O inferno é o incessante sofrimento. O sofrimento parece que não vai acabar na minha vida. Esse é o inferno, esse é o estado de vida mais baixo. É daí que eu parto. É do inferno incessante, é daí que eu parto. Então, quando eu tomo consciência do que está acontecendo com a minha vida, aí eu estou com um extremo sofrimento. Consigo pagar as contas, tem desarmonia na família, tem uma doença, tem isso, tem aquilo. Então, quando está todo esse caos instalado na minha vida, eu tenho essa consciência. Eu estou vivendo no inferno. E aí, através da prática, eu alço aos outros estados. Eu vou levantando, elevando, ampliando a minha visão, me iluminando para a coisa, dissipando essa escuridão fundamental. Animalidade. A minha relação com as outras pessoas é como se eu fosse um animal selvagem. As pessoas falam as coisas para mim e quando eu não concordo ou não aceito aquilo, eu ajo como um animal com aquela pessoa. Né? Literalmente solto os cachorros em cima dela. Isso é o estado de animalidade. O estado de fome. Fome de saciar meus desejos mundano. Eu quero ter isso, eu quero ter um emprego tal, eu quero ter a namorada tal, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Isso são fome de desejo. Num primeiro momento, impulsiona eu a transformar essa vida minha, mas ainda de forma relativa, porque à medida que eu vou saciando esse desejo, eu quero mais desejo, mais, eu desejo mais, eu desejo. Então, é como se fosse uma fome. Né? Eu sacio ela com uma refeição, né? Café da manhã. Mas na hora do almoço eu já vou ter fome de novo. Aí 3 horas eu vou ter fome de novo. Aí no jantar eu tenho fome de novo. Então nossos desejos mundanos, eles são como a fome, eles nunca vão ser saciados. Eu sempre vou querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. Aí depois eu vou para um outro, né? O da ira. A ira é essa sensação de que tá tudo errado, que tudo na vida é uma injustiça,
Eu sou o bonzinho. O mundo é que é mau. Então isso foi uma injustiça que fizeram comigo. Eu sou bonzinho. Sou a melhor pessoa do mundo. Eu sou a última Coca-Cola. Eu sou o último biscoito do pacote. Isso é uma visão errada que eu tenho. Eu não sou nada disso. Eu sou como qualquer pessoa é. E o mundo não tem nada de injusto ou justo. Não tem nada de bom ou mal. É o meu olhar. Então, como eu não entendo isso, o que está acontecendo comigo? E por que que o mundo está assim? Eu tendo a ir ficar irado, ficar indignado, me sentir injustiçado, né? Por quê? Porque eu ainda estou naquela coisa de comparar. Ah, mas o fulano que não faz nada tem isso, tem isso, tem aquilo. Ah, mas o Beltrano que é isso e isso, tem a melhor esposa, tem o melhor marido, tem a melhor casa, tem o melhor emprego. É errado comparações. Primeiro, porque eu não sei se aquilo que meus olhos estão vendo é a realidade daquela pessoa. Talvez pode ser mera aparência. Como também pode ser verdade aquilo, de ter o melhor emprego, de ter melhor esposo, melhor marido, melhor casa. Mas será que ele está contente com aquilo? Será que ele está preenchido com aquilo, com aquela vida que tem? Será que ele tem paz interior com aquela vida que leva? Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber o seguinte, que essa injustiça, essa indignação também é bom, mas para mim, alçar um outro estado, que é o qual? O da tranquilidade. Eu vou estabilizar momentaneamente essas questões. E quando eu me tranquilizo, eu já começo a entender como é que é o mecanismo básico da minha vida, o funcionamento, eu entro nessa tranquilidade. E aí é que está o perigo. Eu fico tranquilo, automaticamente eu começo a me alegrar, porque eu saí daquele estado de inferno e alcei essa coisa da alegria, da tranquilidade. Mas eu sei que isso é momentâneo, por quê? Porque tem uma outra lei que permeia o universo, que é a lei da impermanência. Eu estou alegre hoje, mas amanhã, quem sabe? De acontecer um evento, de acontecer um acidente, de acontecer um incidente, a probabilidade de eu voltar para o estado de inferno é muito grande. Então, por isso que eu ainda gravito nos 6 maus caminhos. Eu comecei a despertar de fato para a minha vida, mas eu ainda não tenho discernimento aprofundado de como que a minha vida é essas gravitações. Eu tenho que procurar essa estabilização. E essa estabilização são os outros 4 estados de vida superiores, que a gente chama de os 4 caminhos nobres, que é o da erudição, a absorção, Bodhisattva e Buda. Né? A absorção é eu absorver tudo isso que está ocorrendo na minha vida. Só que eu não preciso descontar em ninguém. Não preciso ficar indignado com nada. Eu não preciso querer reverter a absorção dessas coisas não boas que estão ocorrendo na minha vida para saciar um desejo. Eu começo a absorver para me entender por que eu cheguei nessa condição. Aonde foi que eu comecei a perder as rédeas da minha vida e onde que eu comecei a recuperá-las de novo. Você absorveu todo, isso é a absorção. E isso eu só vou conseguir absorver, captar, entender isso através da erudição, através do estudo do budismo. Eu vou me tornar uma pessoa que entende a minha vida. E aí eu já começo a olhar para as outras pessoas.
Eu já começo a sensibilizar com as outras pessoas. Aí eu começo o processo da propagação desse budismo Nichiren Daishonin através do Shakubuku. Shakubuku é isso, é o dialogar pessoa a pessoa a importância do budismo na vida de qualquer ser humano. Isso é o Shakubuku. E aí então eu alço ao nono estado, o Bodhisattva, que é aquela pessoa que jamais despreza qualquer outra pessoa. E aí eu entendo o que eu vim fazer aqui, nesse mundo. Eu vim propagar o budismo. Isso foi um juramento que eu fiz. Antes de materializar nessa existência, eu fiz esse juramento. Que eu viria para cá nessa condição que eu me encontro para propagar o budismo. Nichiren Daishonin. Então, isso é o Bodhisattva. E aí, através dessa prática altruísta, para mim e para as outras pessoas, essa propagação para mim e para as outras pessoas do budismo Nichiren, eu alço a condição de Buda, de iluminado. Eu consigo compreender de forma bem clara a minha vida, o mundo que eu estou inserido e as pessoas que fazem parte da minha vida. E aí eu começo o Koseirufu, né? Que num primeiro momento é a ampla propagação. A ampla propagação. Agora eu vou propagar o budismo não só no meu bairro, mas no meu município. Né? Fazer a ampla propagação. Eu vou querer ver todo mundo em paz. Koseirufa, a paz mundial. A ampla propagação é esse primeiro passo que eu dou rumo à paz mundial. Esse é a essência do budismo Nichiren. Levar para as pessoas a paz mundial. Levar para as pessoas essa verdade do budismo Nichiren. Eu, mortal comum, saí da condição de inferno incessante para a condição de Buda, iluminado. Estou propagando esse budismo para todas as pessoas. Essa é a missão do praticante do budismo Nichiren Daishonin. Isso é o budismo Nichiren Daishonin. E isso, pessoal, é possível acontecer isso na vida, porque eu sou prova viva disso. Quando eu fui apresentado ao budismo através de amigos, a minha vida estava num inferno incessante. Eu me sentia um animal selvagem. Tudo que as pessoas falavam para mim, que eu não aceitava ou não concordava, eu agia como um animal selvagem. Eu era sedento de fome para saciar meus desejos. Então, assim, e hoje para encerrar, hoje eu percebo que os desejos mundanos, aquilo que eu desejo, aqueles meus objetivos mais primários na minha vida, são, de fato, trampolim para atingir a iluminação. Porque no primeiro momento eu começo com esse desejo. Eu quero realizar isso. Eu quero que esse objetivo concretize na minha vida. E eu começo a praticar o budismo nesse sentido. Nesse sentido. Só que à medida que eu vou avançando na prática, aprofundando nos estudos e dialogando com as pessoas, eu vou percebendo que não é esse o meu propósito. O meu propósito é transformar a minha vida e da vida das pessoas próximas a mim, num primeiro momento, Shakubuku, e depois tentar transformar do maior número de pessoas que eu puder transformar. Ampla propagação, o Koseirufu, a paz mundial. Então, isso é o budismo Nichiren Daishonin. E já já eu volto para explicar mais. Valeu, um abraço.